Boa noite a todos. É com imensa alegria e com muita honra que mais uma vez me dirijo a vocês para levarmos adiante o projeto ABEBM TV ano 2021. Estamos nessa quinta-feira, 25 de novembro de 2021, quase acabando o ano, e estamos com mais uma tarefa. Nessa noite vamos falar da perturbação espírita, o retorno da vida corporal à vida espiritual, retratados em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, mais precisamente nas questões 163 a 165. Nessas circunstâncias, vamos proceder então à leitura, como de praxe, de uma página de um dos livros da coleção Fonte Viva, como leitura da página de abertura, que é uma praxe de nossa instituição. O livro é Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição é de número 68. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Essa passagem é descrita por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 13. Então, diz assim: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses corporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Os argumentos teológicos são respeitáveis, viu? Então, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Graças te rendemos, Deus, Pai, Criador de tudo e de todas as coisas no universo. Rogamos a Ti, através dos intercessores que temos, para que nos proteja, nos ampare e continue nos iluminando na nossa trajetória até que alcancemos a perfeição que esperas de nós. Que sejamos dignos obreiros na busca da perfeição e da elevação espiritual, Senhor, para que possamos um dia, em alegria, em regozijo, estarmos diante de vós com o sucesso esperado e a missão cumprida. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Ti, Deus Pai. Bom, nós
Vamos começar com as perguntas. Em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E estamos no livro 2º, capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. A questão 163 aponta o seguinte: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo, ela fica algum tempo na perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam ao mesmo grau, no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. A questão 165 pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antes a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que exercem mais influência. E aí Allan Kardec faz um esclarecimento, põe uma nota muito grande aqui, que praticamente elucida toda a questão, mas não é esse o objetivo. Nós temos que ler, interpretar e tentar passar para vocês da melhor maneira possível. Então, no momento da morte, tudo a princípio é confuso, a alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem saindo de um sono profundo e que procura se dar conta da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retorna à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. Então, há um dado interessante que ele coloca assim: nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita estar morto, e o sustenta com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende que dele esteja separado. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Então, é uma situação dificílima. E para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa via escuta, em seu entendimento não está morto, o que aumenta a sua ilusão. Mas vamos ver mais adiante com todas as nuances dessa obra magnífica de Allan Kardec, mais ou menos como funciona. Mas vejamos bem. Se nós temos essa possibilidade de reencarnação, se nós nos entendemos dignos dessa circunstância, como é que há perturbação? Vamos começar do início. Lá na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos e eles respondem com toda boa vontade. A resposta é que Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Essa é a questão 132. Mais adiante vem a questão 167, que diz assim: qual o objetivo da reencarnação? Então, é expiação, aprimoramento da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? A justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Então, nessas circunstâncias, no livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, há, no capítulo 1, item 1, o seguinte termo: o porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior?
Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe sobretudo que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? E ele segue discorrendo sobre o porvir e o nada. E nessas circunstâncias, nós nos sentimos compelidos a verificar o seguinte: de todos os compêndios pesquisados, dão conta de que a encarnação ou reencarnação pode ser voluntária, que é o caso de Jesus, Mãe Santíssima e tantos outros, né, que vieram cumprir essa missão sublime de criar raízes, as bases do cristianismo. A semi-voluntária, que é proposta, os espíritos antes mesmo do momento da encarnação ou da reencarnação, eles veem as provas às quais serão submetidos e discutem isso, porque a Terra, não se esqueçam, é cópia do céu. Então lá também há planejamento, lá há economia, segurança, né? E há essa lógica de que não teríamos condições de responder ou pagar por todos os pecados de uma existência pregressa em uma só existência, que é um átimo de tempo comparado com a eternidade de que nos falou Jesus. Ele veio falar de um mundo intangível, ele veio falar de um mundo que a gente não percebe na clarividência do dia, mas sim na clarividência do espírito, da alma, nunca da matéria, porque a claridade, a visão, a audição, todos os 5 sentidos da matéria não são capazes de perceber. Somente aqueles dotados de uma mediunidade mais elevada, mais sublime, mais refinada, é que podem perceber um pouco mais além do que a grande maioria dos espíritos reencarnados na Terra. Pois muito bem, tem então a encarnação ou a reencarnação compulsória. Ela é imposta ao espírito e é conduzida às vezes sem o próprio conhecimento, dado o grau de alienação de que é necessário para que ele não venha sucumbir diante das provas. É como se ele estivesse aliado do cumprimento das tarefas de servir, da humildade, vencer os 7 pecados capitais, tentar cumprir pelo menos parte dos 10 mandamentos, tal grau de alienação em que ele se colocou, porque não foi Deus quem impôs aquilo a ele. Aquilo não é castigo de Deus, é a lei de Deus sendo levada a efeito, a lei de causa e efeito, e que se não há efeito sem causa, não há causa sem efeito. Normalmente, quando vemos algumas situações para nós muito periclitantes, daquelas que nós nos sentimos condoídos, daquelas de quem nós temos pena, temos dó, é apenas o cumprimento da lei de causa e efeito. Que façamos o que for possível para auxiliar, mas sem essa ideia de compenetração, de dó, de pena. Ah, coitado. Não, não é assim que funciona. Devemos respeitar a vontade de Deus. Pois muito bem. As fases para a reencarnação passam pelo planejamento, pelo contato, a ligação à matéria, quando o espírito vem e se liga aos órgãos genésicos da mãe, e aí por magnetismo automático ou dirigido, o espírito sofre a redução intermolecular do perispírito para o devido acoplamento com o centro genésico da mãe. E aí já acoplado, então, ele aguarda a chegada do espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo, e mais adiante a fecundação se dá. E aí temos mais um ser encarnado na face da Terra para alegrar a família daqui, enquanto fica triste a família de lá. Vem a formação do feto, depois vem a adaptação,
que leva em torno de 7 anos. Olha quanto tempo. 9 meses da gravidez, mais 7 anos para acontecer a adaptação ao ambiente onde reencarnou, e tudo isso planejado e esperado. Então, não é de se esperar que, no caso da desencarnação, esse processo também se dê assim: acabou de desencarnar aqui, já amanhece no paraíso, ou amanhece no purgatório. O céu, purgatório, inferno, foram as concepções criadas pelos homens para formar os dogmas e submeter a grande massa ao seu talante, né? E com isso foram passando milênios e a crença popular foi nesse sentido, que assim fosse. Mas, voltando agora, depois do cumprimento das tarefas de forma positiva ou não, a hora da prestação de contas, o débito e o crédito, é que o espírito se dá conta do quanto teria que ter feito para evoluir nessa encarnação e não o fez. Então, vamos ver aqui no Consolador, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, o que diz a questão 147. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? A resposta é: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou virtudes que a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Então, nesse sentido, ele aponta para várias situações em que não é assim, no estalar de dedos, que a coisa acontece. Há um período. André Luiz, por exemplo, no primeiro livro daqueles 13 da série histórica, né, que começa com o Nosso Lar, ele ficou 8 anos na expectativa de encontrar luz, de encontrar paz, de encontrar quem o socorresse. Ele estava amparado e protegido, embora não o soubesse. Então estava no lodo, estava na escuridão, ouvia sons desconexos, estava perdido. Até que um dia, a legião dos servos de Maria desceu até onde André Luiz estava, como era a rotina desse grupo, em nome de Mãe Santíssima, e aí foi resgatando aqueles que eram merecedores, mas ele passou 8 anos lá. Isso para chegar no umbral, e isso com a obra que ele já havia feito enquanto encarnado, e isso, lembrando sempre, a obra magnífica que ele deixou em parceria com Francisco Cândido Xavier. Nós já escrevemos algum livro falando sobre um tema tão importante quanto esse, da vida, do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade. Há aqueles que já escreveram. Há outros, no entanto, como Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, Leopoldo Cirne, Bittencourt Sampaio, que nos deixam aí, José Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, tantos outros que vão deixando aí uma obra imensa para nós, para que a trilha esteja aberta e iluminada e nós não corramos o risco de volta e meia botar o pé na vala. Volta e meia nós resvalamos e saímos da trilha e quando nós percebemos, os pés estão lá na vala. Ou numa margem ou na outra. Por sorte, há sempre a misericórdia da espiritualidade amiga que consegue nos trazer. Muito bem. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz para nós a questão da morte. Então, a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica e imponderável, prepara-se para novas reencarnações.
acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Isso é o evento morte. Agora, a vida no além, ele diz assim: o ser humano pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico está ligado ao mundo visível, pelo corpo fluídico ao invisível. O sono é a separação temporária dos dois invólucros. A morte é a separação definitiva. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico e com ela a vida encontra-se no corpo fluídico. A vida do além-túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. Então, nessas circunstâncias, nós temos, durante o sono, naquilo que sonhamos, seja um sonho venturoso, feliz, ou seja, em forma de pesadelo, há sempre indícios, resquícios da emancipação do espírito, que, embora o corpo esteja em repouso pelo cansaço do que fez ao longo de um dia de vigília, o espírito é incansável e ele está em 24 horas desperto, em vigília, ao contrário da matéria física, e com isso vai a vários lugares que a gente gostaria de ir, se pudesse, e permanecer, e a outros que a gente simplesmente ficaria horripilado só com a perspectiva de ter que conviver com o ambiente onde às vezes nós, em espírito, nos deparamos. Nessas circunstâncias, essa perturbação vai variar sempre, como disse lá a pergunta de O Livro dos Espíritos, a 163, 164 e 165, daquilo que nós tivemos a oportunidade de dignificar, de realçar, de praticar o bem enquanto encarnados, visto que, ao desencarnarmos, por doença, por exemplo, o corpo vai se consumindo, se deteriorando. É como se fosse passando uma ideia para nós mesmos e para a nossa família de que em breve tempo nós vamos deixar aquele corpo e vamos nos juntar aos parentes, amigos e familiares que nos aguardam por terem viajado, terem feito essa viagem para o plano invisível antes de nós. E é um ir e vir, é um partir e chegar constante. Toda a família é assim. Perde, entre aspas, um, ganha, entre aspas, outro. E é essa troca que vai fazendo nesse dinamismo a possibilidade de todos evoluírem. Não só nos laços consanguíneos, como nos laços por afinidade. Mas vejam bem, essa perturbação da morte, que é o tema da noite, varia sempre de espírito para espírito e está sempre relacionada com a forma com que nós encaramos a vida na carne, como nós praticamos as nossas ações, como nós conjugamos o objetivo das mensagens trazidas por Jesus, que veio corroborar aquilo que estava no Velho Testamento. Então, o Novo Testamento tem de diferente com relação ao Novo Testamento simplesmente a questão do amor. Ele que vai superar tudo. E é retratado na solidariedade, na fraternidade, na afabilidade, na amizade, sempre assim, na caridade. E nessas circunstâncias, esse Deus vingativo, cruel do Velho Testamento, porque era necessário se trazer essa mensagem para a evolução da humanidade da época, Jesus veio trazer uma nova realidade. E ainda assim foi sacrificado e conseguiu pedir ao Deus Pai Todo-Poderoso que se apiedasse de nós, porque não sabíamos o que fazíamos. E até hoje estamos nessa dificuldade. Então, essa perturbação é natural, é como se estivéssemos acordados e fôssemos dormir, ou se estivéssemos acordados no outro plano e como se estivéssemos dormindo no outro plano e viéssemos acordar. Nessas circunstâncias, aquela perturbação em que abrimos os olhos pela manhã, temos a necessidade de lavar o rosto, temos a necessidade de escovar os dentes, nos espreguiçarmos. Assim é. Quando encarnamos aquele choro, a primeira manifestação, é o momento em que a gente consegue encher os pulmões de ar,
nesse ambiente, nesse orbe ou em outro qualquer, é que somos dados à luz por esse ente magnífico chamado mãe. Da mesma forma, ao nos despedirmos, pelo que houvermos edificado nessa existência, com o somatório das existências anteriores, é que vai trazer para nós o verdadeiro grau de evolução e a verdadeira forma de despertar dessa perturbação. Muito bem. Nós temos também de Leon Denis o livro Depois da Morte. E ele fala assim, no capítulo 30, A Hora Final, que se passa no momento da morte como se desprende o espírito da sua prisão material. Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos, em multidão, nolo vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Então, quando há o caso da doença, como disséramos há alguns instantes, nós temos a possibilidade de passar pelo desligamento do cordão fluídico de forma pausada, de forma concatenada, de forma organizada. Ela vem numa sequência até que ocorre o desenlace. Agora imaginem num acidente, no suicídio, que é o corte abrupto dessa existência, nas grandes tragédias, mas disséramos antes, lei de causa e efeito. Então, nós estamos sempre em alerta para qualquer coisa que atente para a possibilidade de impedir a sobrevivência do corpo. O espírito é eterno. Essa vigília chama-se instinto de sobrevivência, é exatamente isso. Porque Deus tem um plano para nós. A espiritualidade amiga, que desempenha um papel fundamental na preservação de tudo que é criado por Deus, inclusive nós, tem por missão auxiliar nessa preservação. Agora, se não fosse para isso, por que existiríamos? Então, quando começamos a fazer perguntas, quando começamos a nos questionar, é um bom sinal. Isso nos obriga a pesquisar, nos obriga, dentro da doutrina espírita, porque as outras religiões também têm as suas obras, mas a partir da Bíblia, a doutrina espírita veio trazer o que Jesus chamou de Consolador prometido. A doutrina espírita, materializada por Allan Kardec, que nada criou, apenas compilou, mas recebeu essa missão, cumpriu muito bem essa missão, de forma que são quase 200 anos e nós estamos aqui, a braços com essas obras, sem conseguir interpretá-las na plenitude, porque a cada leitura nós nos defrontamos com uma nova interpretação. Mas lá na parte segunda do livro O Céu e o Inferno, trazido por esse insigne Allan Kardec com a contribuição da espiritualidade amiga, nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, entre os espíritos felizes há o senhor Samson, que era um eminente
uma eminente figura na sociedade de Paris, fazia parte da Sociedade Espírita Parisiense, e trouxe o relato de que, tendo ficado doente, ele sentiu do início ao fim todo o processamento do desligamento do corpo, da passagem para o outro plano, e mais ou menos 8 horas depois já trazia para alguns dedicados, alguns pesquisadores sérios, voltados para a evolução desses estudos sobre essa matéria tão sublime, ele vinha prestar o depoimento dele. O Dr. Bezerra de Menezes, em torno de 30 horas depois, já conseguia. Nós tivemos um exemplo de um irmão querido, com quem convivemos por algum tempo, encarnado, ia com o grupo, nosso grupo lá visitar a colônia do Curupaiti, em Jacarepaguá, chamava-se Antônio de Souza, chama-se porque o espírito continua vivo. E ele era do grupo espírita Coração de Jesus. Então ele pereceu e foi sepultado no dia 19 de outubro de 2019. Um grande grupo de irmãos consorciados na doutrina espírita kardecista esteve presente no cemitério de Campo Grande. Prestamos as últimas homenagens e nos despedimos todos e fomos embora. A matéria ficou, o corpo foi sepultado. No dia 21, na Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que não é uma instituição qualquer, estávamos reunidos num curso de desenvolvimento mediúnico, e eis que, de repente, trazido pela espiritualidade superior, uma médium que sequer ouvira falar desse querido irmão, sem o conhecer, trouxe dele a mensagem para nós. Então, dia 19 nós sepultamos a matéria. Dia 21, o espírito desse irmão veio nos comunicar a alegria de poder ver a todos nós, em especial a nossa presidente Marlene, a quem dirigiu palavras de agradecimento, palavras de gratidão, e depois se retirou conduzido por outros espíritos. Agora, um espírito encarnado comum, trabalhador como nós, com erros e acertos como nós, constituiu família como nós, trabalhou como nós, então suportou patrão, né? Pagou as contas, tudo igualzinho a nós. Levantou de manhã para trabalhar, voltou de noite para dormir, e a vida foi seguindo. Ainda encontrava um tempinho para fazer a caridade, distribuindo uma sopa amiga através dessa agremiação, Grupo Espírita Coração de Jesus, um trabalho magnífico que vem sendo feito junto a uma comunidade carente próximo da sede daquele grupo. E esse espírito comum voltou. Está registrado em algum livro? Não, mas está na nossa memória. O que prova que isso é um fato corriqueiro, isso é comum. Chegar e partir é uma rotina na nossa existência, é um ponto em que trocamos de veste, trocamos de ambiente, mas a trajetória é única a partir da nossa criação por Deus. Então, a partir do primeiro sopro, nós nunca saberemos o momento que chegará o apagar dessa existência, mas no espírito. Então temos essa sensação de eternidade. Quando rezamos Ave Maria, Santa Maria, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai, ao finalzinho do Creio em Deus Pai, inclusive diz: creio na vida eterna. Amém. Então que sejamos eternos enquanto durarmos, e independentemente de estarmos na matéria ou não estarmos, ou com a matéria na matéria ou fora dela, seremos sempre nós mesmos diante do Criador e da espiritualidade amiga. E essa multidão que nos segue encarnada e essa multidão que nos segue no invisível vai percebendo, acompanhando o que nós temos de mazelas, o que nós temos de mal, o que nós podemos edificar de bem, para trazermos um alívio quando nos desprendermos dessa matéria. Vamos citar aqui mais um exemplo. Expiações terrestres. Tem aqui um nome, um judeu chamado, um hebreu, chamado Zimel Lisgol.
Então ele mendigou por mais ou menos 30 anos na cidade de Vilna, em Israel, em favor dos sobrinhos cuja mãe havia desencarnado, e ele, sem filhos, criou esses sobrinhos. Mas o fez tão bem que outras crianças foram chegando. Ele, ao fim, foi homenageado, foi agraciado com várias homenagens mesmo entre os homens, e um dia, dando testemunho dele, ele em verdade confessou o seguinte: na lei de causa e efeito, não existe efeito sem causa, não existe causa sem efeito. Por muitos anos, ele foi muito rico. E pelo fato de ser muito rico, ele humilhava, ele oprimia, ele castigava. Com isso, ele permaneceu na erraticidade por mais de 3 séculos. E aí, um dia, ele foi resgatado e pôde dar, então, esse testemunho. Essas são histórias que estão nesse livro O Céu e o Inferno, que recomendamos seja muito procurado, seja bem pesquisado, seja muito estudado e, melhor ainda, interpretado, porque ele dá bem uma visão daquilo que nós queremos para nós. A própria capa já mostra para nós a interseção. Queremos o céu ou queremos o inferno? As duas faces estão aí e nós estamos na interseção. Então, que façamos dessa existência onde estamos encarnados o edifício intelectual e moral, como bem previsto lá no Livro dos Espíritos, para que as asas estejam em igualdade de condições e possamos alçar o nosso voo em direção à perfeição. Isso é o que Deus espera de nós. E todos aqueles entre Deus e nós, como é o caso de Jesus Cristo, os apóstolos, os discípulos, os santos, independentemente de qualquer coloração religiosa, temos que ter em mente que Deus é um só. Jesus Cristo é um só. Maria Santíssima e o carpinteiro José são um prodígio que vem representar o que seria o ideal de família. A harmonia, a paz, a retidão de caráter, a pureza de espírito, e nós podemos alcançar. Vai demorar muito, mas nós podemos alcançar. Temos que querer e começar a edificar todos os dias, exatamente hoje, agora, para que ao final, que não sabemos como ou quando será, venha coroar de êxito a trajetória de cada existência. Como somos espíritos multimilenares, vamos evoluindo e passando de gradação em gradação até atingirmos a perfeição. E que essa perturbação, que é natural, como sair do sono para o despertar, como sair do despertar para o sono em que sonhamos e temos sonhos bonitos ou pesadelos, vai depender de nós, da nossa evolução, o tempo necessário para que possamos despertar num plano ou no outro. Porque quantos passam por aqui e não conseguem perceber a sublime missão e as tarefas grandiosas que têm diante de si? Se nós volvermos de novo ao livro Os Mensageiros, por Chico Xavier, com essa parceria incrível do André Luiz, tem um capítulo de número 22 que fala assim: os que dormem. Ou seja, eles passam uma trajetória, uma existência inteira na ociosidade. Não praticam a caridade, podem até não ser ruins, mas não são bons o suficiente para merecer o galardão de uma perturbação menor na transição de um plano para o outro, na elevação, no resgate de débitos, no resgate de créditos que poderiam oferir, né? Sabemos e ouvimos sempre falar sobre o bônus hora, sempre brincamos que ao final de cada tarefa mereceríamos o bônus hora. É bom ter essa forma divertida de tratar sobre um assunto, mesmo muito sério, porque é como nós nos desincumbimos das tarefas, e é exatamente nisso, nesse congraçamento de irmãos, nas casas espíritas ou em caravana pelas ruas, praticando a caridade, levando a solidariedade, na distribuição de roupa, alimentos,
enfim, angariando qualquer recurso que seja para a manutenção da instituição espírita e de todo o trabalho social desenvolvido nessas casas. É uma obra, é meritória, mas nós só não temos a capacidade de ficar medindo, se eu fizer isso, vou ganhar aquilo, porque Deus não barganha com ninguém. Então, o objetivo, de forma bem clara, bem transparente, bem leve de falar de um momento tão difícil para todos os espíritos, que é o desenlace, foi a forma como a gente encontrou de passar essas mensagens. Voltando lá em André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 46, no planejamento da mãe de André Luiz, estava a proposta dela voltar à Terra, reencarnar e receber como filhas duas das mulheres que teriam sido amantes do pai de André Luiz na Terra e que vinham obsidiando o pai do André Luiz na erraticidade. Então, ela, com esse sacrifício que só as mães são capazes de fazer, ela se submeteria a essa prova difícil, sabendo, na erraticidade, quem eram os espíritos a quem ela daria a luz, duas dessas, para trazer o alívio e o conforto para o marido, que já não estava mais junto dela, estava no plano espiritual também, mas numa situação, num degrau inferior, pela vida degradante que ele teve a oportunidade de edificar e não o fez. Então, assim vem essas lições da solidariedade, da caridade, da fraternidade, do desprendimento, da renúncia, para que, de fato, todas essas lições e as leis de Deus que trazemos nas consciências, que está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, possam ser reavivadas todos os dias e termos como modelo e guia Jesus Cristo, que é a resposta da questão 625 dessa mesma obra. Então, nessas circunstâncias, que tenhamos sempre a consciência de que lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa, não existe causa sem efeito. E que possamos nós, ao caminharmos nessa existência, conseguirmos melhorar todos os dias a nossa trajetória multimilenar, praticando essa caridade de que tanto falamos, essa solidariedade, essa fraternidade, essa franqueza, a verdade, que não sejamos falsos, que não sejamos mentirosos, que não sejamos embusteiros, porque ainda que consigamos enganar um ou outro nessa existência encarnado como nós e sermos enganados também por eles, alguns ocupando cargos elevados em qualquer instituição, seja religiosa, instituição pública, instituição socio-recreativa, não importa, alguém que tem um cargo político vai enganar por algum tempo entre os encarnados, mas quando chega no outro plano não tem como se esconder. E o principal algoz, o principal cobrador dessas dívidas é a própria consciência. Então, estejamos sempre certos de que, independentemente do orbe, independentemente da era em que possamos estar reencarnados, tenhamos sempre em mente. Jesus é modelo e guia, e nós temos a oportunidade todo dia de buscar nesses exemplos dele e de todos aqueles que se transformarem em discípulos, apóstolos, os santos, todos aqueles que se dedicaram de alguma forma pela causa humana, que possamos ter essa capacidade de seguir o exemplo para que a nossa transição não seja tão traumática. Então, se há um tempo para reencarnarmos da gestação da nossa querida mãe até os 7 anos para adaptação ao meio ambiente onde estamos, o ambiente socioeconômico, cultural, na família em que reencarnamos, do outro lado o processo é o mesmo. Agora, se vamos levar mais de 7 anos para nos adaptarmos, se vamos viver uma reencarnação na ociosidade, se vamos edificar de fato essa existência, tornando-a nobre, aí é o livre-arbítrio. Compete a cada um de nós perceber o alcance da nossa capacidade e agir com ela, fazendo o melhor que pudermos, dando o melhor de nós em cada tarefa,
seja a maior de um grupo, seja a menor de um grupo. Não para ser melhor do que o outro, mas sendo melhor do que nós mesmos, naquilo que de melhor pudermos fazer. Com certeza, mereceremos e recebemos nessa assertiva uma transição menos traumática. Então, em relatos que nos chegam daqueles espíritos em maior dificuldade, é sempre contrabalançada por aqueles espíritos felizes como o Senhor Sanson, que todos nós gostaríamos de ser. Um Chico Xavier, todos querem o bônus, mas se esquecem de que para ter o bônus é preciso que antes se pague o ônus. E eles fizeram por merecer esse galardão e essa glória de estar num ponto de elevação espiritual em que ainda falta muito dentro daquilo que nós acreditamos que estamos. Que o nosso estágio seja sempre melhor a cada dia e, como diria o próprio Chico Xavier, se é impossível voltarmos no tempo para modificarmos para melhor o nosso início, que tenhamos a capacidade de, a partir de agora, de todos os dias, de cada amanhecer, começarmos a melhorar o nosso fim. E assim nós teremos essa possibilidade de alcançar essa felicidade de uma transição que pode ter sido aquela do Senhor Sanson, retratada no livro Céu e Inferno, e pode ser também uma passagem com a volta em pouco tempo, em torno de 48 horas, para relatar para nós o que foi essa situação e ainda agradecer pelo carinho recebido, como foi o nosso querido irmão Antônio de Souza, que eu tive a oportunidade de conhecer e a felicidade de ouvir ensinamentos. Um querido irmão, que Deus o tenha, que esteja na santa paz, que continue evoluindo e que numa próxima reencarnação, neste ou em outro orbe, vá aperfeiçoando a sua trajetória como nós queremos também evoluir e progredir na nossa trajetória. Então, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, nós nos despedimos de vocês por agora, aguardando e brevemente haverá um outro trabalho, porque é assim, a gente tem que terminar um já esperando pelo próximo. Não com sofreguidão para fazer barganha, mas com a decisão, com a solidariedade, com o carinho, com a dedicação, para levar o melhor de nós para nós mesmos, porque o resultado vai reverter para nós. Graças a Deus não conhecemos ainda essa intensidade, essa proporcionalidade e em que forma vem esse bem. Que seja na forma de amor, porque é isso que procuramos passar. Embora muitas das vezes não sejamos compreendidos, bem interpretados, ou ainda que sejamos imperfeitos na vontade de transmitir esse amor. Mas sempre amor. Foi isso que Jesus veio trazer para nós e é isso que Deus espera de nós. Evoluamos, edifiquemos da melhor maneira possível a construção, tijolo por tijolo, dessa nossa trajetória, para que não haja lá no final choro nem ranger de dentes, como bem ensinou Jesus Cristo. Então, nesse momento, dedicamos esse trabalho em especial ao nosso querido irmão e mestre Jesus Cristo, secundado pelo nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e todos os seus falangeados. Que essa pleiade de espíritos maravilhosos que nos auxiliou, com certeza, no planejamento, na consecução e na implementação do trabalho dessa noite, que recebam a nossa reverência e a nossa gratidão. Que tenhamos sempre a honra de servir e a gratidão por todas as graças recebidas, em especial aquelas que sequer percebemos, mas que estão nos brindando, nos envolvendo, blindando, envolvendo, alegrando a trajetória mesmo nas situações mais difíceis. Que a fé e a esperança que nos movem esteja em nosso coração e em nosso pensamento. E que consigamos, nesse objetivo de elevação espiritual, ainda encarnados, transmitir para os próximos mais próximos e mesmo para os próximos nem tão próximos, o sentimento que está no coração através da irradiação pelo pensamento.
Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, e que sigamos sempre no exemplo da tua santa e bendita paz. Graças a Deus. A todos vocês que nos brindaram com a honra da audiência, o nosso muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser.